Olá, amigo, bom dia, feliz sábado a todos que nos assistem nesse momento, nossos amigos internautas, muito obrigado pela vocês estarem conosco neste momento. Quero agradecer desde já e a todos vocês, pedir que compartilhem na página de vocês, façam isso chegar o mais longe possível. E a todos os amigos que nos acompanham, queria convidar todos que puderem, da forma que estão aí, queria convidar todos a fecharem os seus olhos, né, e fazermos uma oração. Santo Deus, amado e misericordioso Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, obrigado, Senhor, por mais esta permissão de estarmos aqui e podemos louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos os lares que não podem estar aqui, Senhor, neste momento no Teu templo, mas que estão em casa, ó Pai, louvando, agradecendo e orando, Senhor, implorando por Ti, por os momentos difíceis e por todas as tempestades, Senhor, que acabamos passando nesta vida. Senhor, nos abençoe e que Cristo Jesus, que está intercedendo por nós, seja, Senhor, ouvido por Ti, que nos engrandeça e que aguardamos, Senhor, estar contigo na morada celestial. Amém, Senhor. Irmãos, avisando a vocês, que no próximo sábado, nós poderemos estar compartilhando, estaremos transmitindo através do YouTube, do Instagram e por esta mesma página aqui, Adventistas Brasil Novo. E neste momento quero convidar vocês a louvarmos e engrandecer o nosso Santo Deus com louvores com a nossa banda Conexão. Vamos exaltar o nome do nosso Deus neste momento, com louvor, vim para adorar-te. Você possa realmente, neste momento, voltar o seu pensamento aos céus, em espírito de adoração, louvar e exaltar o nome do nosso Deus neste momento.
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que Deus possa ser louvado e exaltado nesta manhã de sábado. Nós iremos cantar a canção Meu Pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você possa se firmar na promessa que esse pastor tem para cada um de nós, que é de nos proteger do perigo e principalmente do pecado. Louvemos o nome do nosso Deus neste momento. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Com quem? Com Ele. Louve, meu Deus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Ele é o nosso pastor celestial. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, E em passos me conduz. e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar.
da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continua. Mais uma vez, cante, meu pastor. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Só lembrando mais uma vez, gente, você que está aí do outro lado, adorando juntamente conosco neste momento, não esqueça de ir lá na página Adventistas Brasil Novo, assistir, e se você puder, você compartilha também com seus amigos, que eu tenho certeza que muitos corações serão alcançados através dessa mensagem que será apresentada nesta manhã, ok? Jesus Cristo é o nosso oleiro. Ele tem o poder de quebrar nossa vida e, assim como o oleiro, refazer novamente e nos transformar em um vaso novo, em um vaso de bênção. Que você neste momento possa se render aos pés do Senhor Jesus, e reconhecendo que nós não somos nada, mas com Ele nós podemos vencer. Vamos falar mais uma vez. Eu sou bom. E é nessa condição que nós nos encontramos, ó Deus. Nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Nós não somos nada, Senhor. Tu és Deus, atenção de mim. Nós queremos isso, queremos que Tu faça isso em nossas vidas. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós queremos. Molde a nossa vida, que nos transforme em um novo vaso, para transbordar a bênção sem medida daquelas pessoas que não Te conhecem. Tuas mãos, eu sou bom. Nenhum valor, barro sou. Mas queremos que Tu transforme as nossas vidas.
bom dia, feliz sábado a todos. Que lindo hino, né? Se entregar nas mãos do oleiro para a gente ser restaurado por nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos, nos colocar de pé, quem se pudesse colocar de pé, curvar nossa fonte, vamos falar com Deus novamente. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos deste. Muito obrigada por nos acompanhar durante essa semana. Obrigada, Pai, por teu imenso amor, por teu cuidado por nós. Que o Senhor possa permanecer com nós durante esse dia. Que o Senhor possa nos iluminar cada vez mais, Senhor, para que nós possamos nos entregar para Ti, para que possamos confiar mais na Tua promessa. Que nós possamos não nos esquecer que este ano será tudo por Ti, meu Deus. Permaneça conosco durante esse dia. São bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão presentes aqui na nave da igreja. Bom dia a você que está nos assistindo por essa live, sendo transmitida pela página Facebook Adventista. Faço o convite para que você possa compartilhar, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, para juntos estarmos adorando o nome do nosso Deus. Quero mandar um forte abraço à família pastoral, o pastor Oscar, aqui do Distrito de Brasil Novo. Ele pediu para que a gente pudesse lembrar e orar por ele. Meus amigos, hoje o informativo vem trazendo uma história interessantíssima. Vem falando sobre De Volta à Escola. Fala sobre a história de Daniela. Daniela, os seus pais, eles terminaram o ensino médio, mas eles tinham um sonho de que sua filha pudesse fazer uma universidade. Daniela, para agradar os seus pais, começou a estudar na Universidade de... Deu uma esquecidinha do nome, de Belgrado. Ela estava fazendo letras russas, mas não era do seu interesse, então ela começou a desistir dessa universidade. Logo após, ela com apenas 20 anos, começou um emprego numa empresa de telecomunicação. E logo após, alguns tempos, ela se casou com uma adventista e ela entregou seu coração a Deus. Ao estarmos em uma rotina, ela foi quebrada pelo motivo dela dar à luz a um filho. E com apenas 29 anos, Daniela, ela teve 3 anos de licença paternal. E durante esse período, no final, ela voltou a visitar a seus pais. E lá, a sua madrasta, ela fez uma pergunta, por que Daniela não voltava a estudar? E Daniela se preocupou, porque tinha que cuidar de casa, emprego, filho, mas mesmo assim ela teve um interesse de se inscrever a outra universidade, mas só que nesse período, a prova ia ser no sábado. Então ela escreveu uma carta para o presidente do seu local para que mandasse uma carta para a universidade para liberar, para que ela pudesse fazer a prova em outro dia, mas foi recusada. Mas ela teve a ideia de se inscrever em outra universidade com data diferente para poder começar novo estudo. Então, ela se inscreveu na Universidade San Rasfet, em outra cidade, uma das cidades maiores do país. E ela voltando a estudar durante esse período, a sua empresa entrou em falência e ela foi uma das funcionárias a ser demitida. Então ela teve mais tempo para o estudo e para a sua família. E Daniele, no ano de 2018, em outubro, ela se formou e a sua família ficou muito feliz em ajudá-la também cuidando do seu filho. E Daniela, hoje, ela tem 49 anos, trabalha sendo coordenadora da ADRA. E nesse lugar de Belgrado, a Igreja Adventista, parte da oferta do 13º sábado, irá construir um templo perto da cidade onde Daniele hoje trabalha. E eu faço um apelo para que você pudesse também ser contribuinte de dízimo e oferta, você que já é
contribuinte, procure um tesoureiro mais próximo da sua igreja, Igreja Central, Igreja da Cidade Alta, da Cidade Nova, Daniel de Freitas, do bairro da Dalva, e os demais procurasse o seu tesoureiro e pudesse também ser um contribuinte do dízimo e oferta. Desde já, muito obrigado. E eu faço um convite para que você pudesse abaixar a sua fronte para juntos falarmos com o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá em devolver o que Tu está sempre nos concedendo. Peço essas bênçãos e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Por teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Um feliz sábado a todos. Deus possa abençoar todos os ouvintes. Nós temos certeza que tem muitos irmãos que estão nos assistindo nesse momento,
tanto aqui da Missão Oeste Pará, como de outros lugares. Chegou o momento do estudo da lição. O estudo da lição é algo que nos une, porque, só de curiosidade, porque talvez existam pessoas que estão nos assistindo, que são amigos, e não têm, assim, a familiaridade de uma lição da Escola Sabatina. Essa lição, ela não é só estudada na nossa igreja, mas também é estudado em diversos lugares do nosso país, também do nosso mundo. É o mesmo assunto. Se você for em qualquer igreja do nosso país ou fora do nosso país, você vai poder ver. E aqui nós temos um representante, né? O Bruno, e temos o Ramon. Nós vamos abordar temas, o mesmo tema, em uma linguagem jovem e a linguagem adulta. Então, você que é jovem, pode nos acompanhar com a sua lição, também a lição dos adultos. Nesse momento eu vou pedir que sentem, né? A lição da Escola Sabatina dessa semana falou sobre a visão que Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Será que o que Jesus falava nos seus ensinamentos a respeito da Bíblia? Só por curiosidade, a Bíblia só existia o Velho Testamento. O Novo ainda não existia, Bruno, porque o Novo estava sendo vivido ainda no tempo de Jesus. Então, quando se afirma assim, as Escrituras, está se falando do Velho Testamento, porque Jesus, em diversos momentos, ele foi na sinagoga, ele pregava, ele usava das Escrituras, e era o Velho Testamento. Bruno, eu queria que você fizesse uma rápida introdução do tema e do assunto da lição dos jovens. Bom dia, feliz sábado a você que nos assiste aqui de Brasil Novo, da sede dessa transmissão, né? De qualquer lugar do Brasil, seja daqui da Missão Oeste do Pará, do Nordeste, do Sul, Sudeste, não sei onde você está, mas nessa semana estudamos na lição de jovens, né, um segundo tema, né, complementando o tema de semana passada, que são revelações da vontade divina, e a semana estudamos revelações da parte divina, parte 2, né? E logo na lição dessa semana, você pode ter uma capa, né, de um rapaz no carro ao volante, não vai dar para você ver aí, mas é a história de um jovem, né, que ele, ao terminar a faculdade, ele pegou o seu carro e começou a dirigir em direção à sua casa novamente. E semanas antes dele ter concluído, né, a formatura, ele recebeu várias propostas, né, de emprego de vários lugares, de vários estados diferentes, seja para fazer uma entrevista ou iniciar um estágio. Ele recebeu várias propostas, né? E ele decidiu por si só, no seu entendimento, de não tomar uma decisão sem averiguar, né? Sem ver, né, quais empresas eram melhores para a sua formação, onde ele se adaptaria melhor, né? E ele, ao ir para casa, né, dentro do carro, ele começou a fazer uma oração para com Deus, né, pedindo qual era a vontade de Deus para com ele, né, para que lugar ele poderia ir, né, já que ele estava tão preocupado, né, que decisão tomar. E ele pediu, né, que em voz alta começou a gritar mesmo dentro do carro, né, sozinho, querendo que alguém estivesse ansioso, né, pelo seu futuro, né. E não tinha nada de anormal ele fazer isso, né. Mas ele estava conversando, tendo um diálogo realmente com Deus, né? E do nada, né, enquanto ele estava dirigindo na sua BR, um carro, né, atravessou a contramão e quase deu-lhe de frente com ele, mas só que o carro conseguiu tirar, né? E ele imediatamente ele já olhou para o carro, né, para verificar de onde era a placa, para tentar anotar, né? Quem sabe fazer um boletim depois, né? Mas ele viu que a placa do carro era de um estado que ele tinha mandado, né, tinha sido chamado para trabalhar numa empresa nesse estado, né? E então ele viu naquele momento que Deus havia respondido a sua oração, né? E naquele mesmo instante ele reconheceu, né, que Deus havia agido, né, através de uma intervenção, né, de uma ajuda, né, divina, né, de usar, né, responder de uma forma, né, que ele nem mesmo imaginava. Isso com certeza pode ter acontecido na sua vida também, meu amigo, que você assiste hoje também, né, de Deus responder, né, as suas orações,
as coisas de acordo à vontade dele, né? Dando um caminho, né, para você qual seguir. Então Deus tem várias maneiras de responder a oração. Um pouco atípica, né, essa história, né? Ramon, o título da lição fala a respeito da visão de Jesus, né? Primeiro a visão de Jesus. Alguns afirmam que o Velho Testamento teve validade até o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. E alguns afirmam que os que viveram antes de Jesus viviam no tempo da lei de Moisés. E após o nascimento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as pessoas do Novo Testamento, da nova etapa de vida, viviam no tempo da graça. A minha pergunta é: sempre existiu graça ou a graça passou a existir após o nascimento, o ensinamento de Jesus? O Velho Testamento perdeu a sua validade? Primeiramente, eu gostaria de estender meu bom dia e feliz sábado a todos os presentes e os que nos assistem. Respondendo à pergunta, a graça sempre existiu. Desde que houve pecado, quando se idealizou o plano da redenção, ali já existia a graça. Porque o ser humano, ao pecar, ele merecia a morte, como vemos em Romanos, e o salário do pecado é a morte, só que Deus já tinha, na sua onisciência, desenvolvido um plano para que o homem pudesse alcançar a salvação, mesmo sem merecer. Como? Através da graça. Mas o Velho Testamento, ele ainda tinha validade quando Jesus, assim, ensinou. Alguns afirmam que foi abolido, acabou. Alguns podem interpretar dessa forma devido a alguns textos ou algumas ideias que se tiram de algumas decisões dadas por Deus, algumas coisas que as pessoas não entendem, só que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. Podemos perceber que alguns textos afirmam: houve graça com Abraão. O próprio Jesus, ele diz lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 17, eu não vim para revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Então podemos ver aí que Jesus, ou o ministério de Jesus, ele não trouxe uma invalidade ou algo prejudicial para o que até ali eram as Escrituras. Até então, nos tempos de Jesus, a Bíblia conhecida, como já foi citado, era apenas o Velho Testamento. O Velho Testamento eram as Escrituras sagradas de lá que eram estudadas, e Jesus, ele não veio para abolir essa lei que já era conhecida, mas como vimos seu testemunho, ele cumpriu e ensinou em várias partes do Novo Testamento. Ele acaba citando textos do Velho Testamento. Então, respondendo a sua pergunta, não foi abolido o Velho Testamento, ok? Não, muito bem. Nós vemos aqui que Jesus, ele deu credibilidade ao Velho Testamento, porque ele ia na igreja, ele pregava sobre o Velho Testamento. Em alguns momentos ele citava a Escritura dizendo assim: hoje se cumpriu o que se falava, o profeta Isaías falava a respeito de mim. Ele citou a história de Jonas. Ele diz assim: da mesma maneira que Jonas ficou 3 dias, né, no ventre do peixe, também o Filho do Homem vai ficar 3 dias no interior da terra, se referindo à sua morte e ressurreição. Então, deu maior credibilidade às Escrituras. Bruno, Deus revela a sua vontade através da Bíblia, do ser humano? Sim, ele pode mostrar, né, a sua vontade a nós. Podemos fazer a vontade de Deus, seria melhor dizendo, através de 3 situações. Primeiro, através das Escrituras Sagradas, né? Ao lermos as Escrituras, né, Deus manifesta a sua vontade em nós, pelo que Ele escreveu a nós. Com certeza nós mudamos o nosso caráter, nós começamos a fazer a vontade de Deus, sim, através da Bíblia, através do que Ele escreveu, né? Através do que Ele nos revelou.
E Deus, ele separa, né, com certeza, um meio, né? Talvez um versículo bíblico, algo que vai mudando nossa maneira de viver. Não apenas seja por meio intelectual, talvez pelo que nosso entendimento, mas ele muda o nosso ser, nossa vontade de viver. A segunda maneira que Deus também, ele, como eu dei esse testemunho desse rapaz, né, que através da intervenção, né? Isso. Deus, ele pode revelar a sua vontade a nós através das suas atuações providenciais, né? Ele atuou através de um carro, né, desgovernado para responder a oração desse jovem. Da mesma forma, você no seu dia de trabalho, quem sabe na sua empresa, no seu lar, ele pode usar um amigo, alguém, né, que te fale algo que venha mudar o seu pensamento, que venha te colocar, endireitar-se. Deus, ele vai usar, né? Eu costumo dizer que são anjos, né, que Deus próprio mesmo envia, né? Porque Ele não quer que seus filhos vivam no erro. E a terceira maneira que eu diria ainda, que Deus pode nos ajudar a colocar no caminho, né? Que é constantemente, que devemos dar ouvido, sim, né? É a voz do Espírito Santo, né? As impressões do Espírito Santo em nós. Só que isso é algo que vem nos afetar tanto, que às vezes nós entramos em pecado e temos a mania, né, de passar a mão, né, no pecadinho que a gente ama, quem sabe, né, e não dar logo a voz, dar ouvidos à voz do Espírito Santo e largar logo esse pecado, deixar mais para frente. E o que vai acontecendo? A voz do Espírito Santo na sua mente vai ficando cada vez mais baixa, né? Na primeira vez ela vem com um alerta tão sonoro que você sente aquele senso de culpa tão forte que te dá aquela vontade de você se sente culpado, triste. Mas na segunda, terceira, quinta vez que você vai repetindo esse pecado, começa a acontecer algo, né, que você começa já a achar que o que você está fazendo já está se tornando certo. Cauteriza, né? Isso acaba cauterizando, vamos pensar assim, né? Da mesma forma que você tem uma ferida, você se alerta, né? E o que acontece? Ela vai cauterizando, vai perdendo a sensibilidade, né? Da mesma forma, é a voz do Espírito Santo a você, meu amigo, que está nos ouvindo também. Jamais use dessa maneira, né? Jamais comece a acariciar um pecado, porque isso pode ser perigoso. E tem muita gente que usa também, né? Talvez até mesmo de usar a volta de Jesus para com isso, né? No futuro, quando os acontecimentos estiverem mais próximos, eu voltarei, né? Você não vai voltar, não. É o que eu vou dizer mesmo, né? Você não vai conseguir voltar, porque você vai estar impregnado, achando que está correto, que você não vai nem perceber, né? Você vai estar com uma perspectiva de vida totalmente diferente do que é certo. Talvez você que está me ouvindo vai perguntar assim: eu vou ouvir a voz de Deus falando de noite, eu vou ter um sonho, é dessa maneira que Deus vai se revelar para mim? Pode ser? Porque o Bruno colocou, né, baseado na Bíblia, na lição, que Deus se revela de várias maneiras, através da Bíblia, que é a sua palavra a nós. Quando ele está falando ao profeta, quando ele está falando ao povo, dando uma mensagem, você pode se incluir. Deus quer falar o que para mim, não é assim? Vamos voltando a Jesus. Jesus, ele enfrentou, né, antes do seu ministério, após o seu batismo, ele enfrentou Satanás, né? Que se tornou o dono desse mundo, né? Porque Deus tinha confiado a Adão essa responsabilidade. Após a queda de Adão e a sua morte, Satanás se tornou assim um representante da terra. E agora há um confronto entre Jesus e Satanás. Como Jesus enfrentou Satanás? Mais uma vez, nós podemos ver como Jesus utilizou-se das Escrituras. 3 textos de Deuteronômio, respectivamente Deuteronômio 3, versículo 8, Deuteronômio 6, versículo 16 e também o capítulo 10, versículo 20. Foram os 3 textos usados por Jesus para responder a Satanás as tentações, as indagações que foram feitas a ele.
Satanás nada mais nada menos queria que Jesus perdesse o foco de sua missão. Sabemos que Jesus veio para morrer por nós sem nenhum pecado, sofrer o preço, pagar o preço para que nós hoje pudéssemos ter salvação pela graça através do sacrifício que já foi feito por Cristo na cruz, só que ainda não tinha acontecido. Ele estava passando por um momento difícil, passou alguns dias de jejum, 40 dias, estava ali na sua peregrinação e Satanás aproveitou aquela situação que achou que Jesus estaria mais frágil e foi tentá-lo. A primeira indagação que fez foi, ele sabia que ele estava 40 dias sem comer. Senhor, está vendo essas pedras? Transforme-as em pães e come. E daí ele usou o primeiro texto de Deuteronômio 3, versículo 8, que diz, a segunda parte do verso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Logo em seguida, Jesus o levou a um local e falou, Satanás o levou a um local alto e falou, Senhor, tu tens poder, se tu ordenar, os anjos vêm e te salvam, lança-te daqui. E desafiando se realmente Cristo era Cristo, se ele tinha o poder, para que ele, seu momento de fraqueza, se valesse da sua autoridade como Deus. Não se limitasse apenas às forças humanas. Ele tinha que viver como nós vivemos e conseguir vencer para que o preço fosse pago. Só que Satanás queria desviar o seu foco. Então ele usou o segundo texto de Deuteronômio 6, versículo 16, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, o terceiro, Satanás mostrando a ele todas as grandezas, todas as riquezas conhecidas, todas as luxúrias, as formas de se alegrar conhecidas até a época, e falou, Cristo, se prostrares diante de mim e me adorares, tudo isso te darei. Não precisa, de certa forma, passar pelo sacrifício, passar pela dor do Calvário. E daí a resposta dele foi, em Deuteronômio 10, 20, somente a Deus adorarás. Certo? Então, os três textos que Jesus utilizou do Velho Testamento, que eram as escrituras daquele tempo, para responder a Satanás, certo? Então, interessante, Ramon, pensar da seguinte forma também, que Satanás, ele quis tirar a identidade que Jesus era Deus, que ele, da mesma forma que ele tentou, trazendo para os nossos dias também, para a gente não ficar só no passado, da mesma forma que Satanás tentou Jesus dessa maneira, tentando tirar a identidade de Deus, dele, de Jesus, ele tenta você também, amigo espectador, ele tenta a mim também. Ele quer tirar a sua identidade. Da seguinte forma, talvez você seja um jovem, você já é feliz por ser filho de Deus, ser filhinho dele. A própria Bíblia fala isso. E Satanás, ele usa que você precisa de mais coisas para ser feliz. Você precisa se embriagar, beber, usar drogas para ter uma felicidade falsa. E aí, então, que quando você começa a usar isso, você perde a felicidade que você já tem em Jesus, com a família e tal. Talvez você já é casado, tem a sua esposa, já é feliz no casamento, já tem os seus filhos, e Satanás, ele coloca na sua mente aquela identidade que você precisa de algo mais para ser feliz. Vai trazer e aí você vai, quem sabe, busca um adultério, e aí é que você perde a sua felicidade que você já tinha. Você perde a sua real identidade, né? Então, Satanás, ele sempre quer mudar nós, ele sempre quer que a gente queira algo mais para ser feliz. E não queremos que jamais sejamos felizes com o que já somos, né? Com o que Cristo nos dá a cada dia. Né? Um bom exemplo, né, de você enfrentar as dificuldades, as provações, como o Bruno colocou, é usar como Jesus. Você que está nos ouvindo, assim está escrito, foi o Jesus que falou para Satanás. Existem diversos textos na Bíblia que te dão promessas maravilhosas. A tentação, ela não vai durar para sempre. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esses textos você pode fazer uso deles
Porque essas promessas não foram feitas apenas lá no passado, que está escrito no livro de Deuteronômio. Elas são feitas para você, para a nossa atualidade. Se vale das Escrituras, faça uso delas. Enfrente o diabo, as tentações com assim está escrito. Bruno, voltando ao nosso assunto dos jovens aí, tem outra pergunta aqui. A nossa vontade, ela pode estar em harmonia com a vontade de Deus? Ou você acha que as nossas necessidades hoje, elas são outras necessidades? Sim, a nossa vontade pode sim, deve estar em harmonia com a Deve vontade estar, de Deus, né? Mas nem sempre, acho que o que queremos, né, talvez fazemos pedidos tão tolos a Deus, né? E queremos que Deus nos responda, né? Mas eu digo assim, os entretenimentos que existe hoje, às vezes você fica assim, eu vou assistir um filme, esse filme é da vontade, você pergunta se é da vontade de Deus para assistir esse filme, eu vou em tal ambiente, é da vontade de Deus? Se é que Deus estaria nesse lugar, Ele te aconselharia aí ou não? Ou você não pode ter uma vida social se você quiser fazer a vontade de Deus, Bruno? Eu acho que devemos, se a gente fizer essa pergunta, com certeza não iríamos assistir nem metade das séries que tem por aí, nem dos filmes que acontecem, né? Então, eu creio que devemos sim analisar, né? Ler a sinopse do filme, do que vai passar, do que tem na série. E quem sabe poder assistir. Será que tem algo de bom, algo de proveito que vai me ajudar na minha vida espiritual? Tem muitas séries, né, sobre família, sobre jovens, quem sabe, né, que pode mudar, ter uma perspectiva. Algumas séries colocadas, né, para prevenção do suicídio. Tem séries maravilhosas, né? A gente só precisa olhar, né, e averiguar antes, né? Mas a segundo ponto, né, que com certeza Deus, Ele pode nos ajudar também a fazer a sua vontade através da sabedoria e também da razão, né? Não sei se era essa pergunta que você queria me direcionar, né? De que maneira da sabedoria? Sabemos que muitas pessoas já viveram, né? São sábios. Com certeza os mais velhos são sábios, né? E com certeza podemos buscar fazer a vontade de Deus, buscando pessoas, né? Buscando auxiliar essas pessoas, né? Que já são anciãos, que já têm um tempo de igreja, que estudam a Bíblia, né? E pratica. E elas podem nos ajudar a tomar uma grande decisão, né? A mudar o nosso ponto de vista, né? E tomar uma decisão através da sabedoria das pessoas sábias, né? Porque elas já viveram, elas já passaram por grandes dificuldades, já sabem o que a vida realmente ocorre. E eu, como jovem, você também, seja na fase adulta também, pode usar os mais sábios, né, para não cair naquele ditado, né, de quem sabe, né? Alguns acham que ser cristão não é ser feliz. Geralmente se espera que um cristão seja carrancudo, né? Ele não faça isso, não faz aquilo. Essa imagem que nós temos do cristianismo, Jesus, ele trouxe regras para que nós seguíssemos, para que essas regras trouxessem a nós um certo ritmo de vida que não fosse feliz, cheio de normas, cheio de regras. É assim que muitas vezes as pessoas veem a igreja como cheia de regras, de normas, regulamentos, não faça isso, não faça aquilo. Aí você diz assim, nossa, se eu me tornar crente, eu vou ter uma vida muito privada, eu não vou poder sair, não vou poder me divertir, vai ser muito monótono essa vida. O crente é só para os velhos, os velhos aí é que entra a razão, né? O próprio Isaías 1,18 diz o seguinte, nossas decisões precisam ser analisadas. Ele lá diz o seguinte, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus, Ele nos dá o dia de hoje para guardar o sábado, por exemplo, né? Mas Ele não nos dá um programa, né, minuto a minuto, de como guardar o sábado. É através da nossa razão, do nosso intelecto, que a gente busca, né, especificar de como devemos guardá-lo, né? E a gente talvez, para estabelecer isso, precisamos, então, da razão, né, do nosso intelecto, de estar, né, talvez Deus, ele pode sim, através das coisas sobrenaturais, mas devemos distinguir, né, o que será o melhor para nós, ou o que será pior, né? A decisão final é nossa, né? Então, mas se você não estudar a Bíblia, com certeza você não vai ter uma razão
Pois é. definida para definir no final, né? Então, a vontade de Deus sempre vai se prevalecer se você buscar a Bíblia antes, né? Buscar Ele. Então nós temos que ser inteligentes. Tem muitos que pregam por aí que felicidade é você passar noite sem dormir, ingerir álcool, ingerir droga, perder dinheiro, perder sua saúde. Isso é diversão. Mas Deus quer dar algo muito melhor. Deus dá uma felicidade que só aqueles que têm um relacionamento com Ele podem usufruir. É muito diferente dessa felicidade momentânea que o mundo prega. Ramon, voltando à questão da lei. Nós falamos que Jesus, ele usava os textos bíblicos do Velho Testamento, porque não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivido. Agora tem a questão da lei. A lei em si, dos 10 mandamentos, ela é atribuída por muitas pessoas à lei de Moisés. Mas se você abrir a Bíblia lá em Êxodo 31:18, vai dizer que é uma lei de Deus dada a Moisés. O autor foi Deus, escreveu com o seu próprio dedo. Mas Jesus, ele veio trazer graça e veio amenizar. Parece que a lei do Velho Testamento era uma lei olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Pecou, tem que ser apedrejado. Aí Jesus salvou a mulher lá das pedradas. Então, Jesus, ele facilitou agora a lei. Não é mais uma lei tão severa. Como você colocou, a lei foi dada por Deus a Moisés. Muitos atribuem ela como lei mosaica, só que também é uma lei divina. Talvez uns diferenciam a lei do amor, a lei dos 10 mandamentos, só que a lei mosaica, ela foi atribuída a Moisés naquela época para ser aplicada ao povo hebreu que estava saindo do Egito, e aquela lei, ela deixou de ser válida depois, certo? Só que, voltando à chave, será que a outra lei era muito rígida e agora Deus veio para... Deus é amor, Deus veio para disseminar a graça, e a partir daí nós não precisamos mais servir as regras, a regra como ela é? Será que nós não precisamos mais fazer as coisas certas porque está tudo bem, agora a salvação é de graça, Jesus viu que não tinha problema, então eu posso fazer o que eu quiser? Pelo contrário, nós temos um texto pelo próprio Jesus, lá em Mateus 5, versículo 22, que fala sobre a ira, e também o versículo 28, que fala sobre o adultério. Ele diz que não é simplesmente realizar o ato que você acaba pecando, como era entendido lá atrás com Moisés. Em Moisés, se você matou, você deve pagar. Agora Jesus vai muito além. Jesus fala, se você se irou contra o seu irmão, começou a pensar na sua mente que fazer algum mal contra ele, talvez matá-lo, talvez fazer alguma coisa, lá no versículo 22, você já pecou. Ah, mas eu não fiz nada, mas pensou. Você idealizou na sua mente o pecado. Como é que nós fazemos uma ação? Nós não planejamos? Nós não temos que planejar para uma coisa ser bem sucedida? Fazer sem planejamento não funciona. Então, se você idealiza o pecado, você, infelizmente, já cometeu o erro. Mesma coisa no versículo 28, se você olhou para uma mulher com intenções diferentes, eu olhei, eu achei bonito, eu estou pensando aqui em alguma coisa, você já pecou. Por quê? Porque o pecado não está limitado a ações, mas sim a intenções, e parece que é mais rígido, né? Agora, olhando por esse lado, parece que Jesus é mais rígido do que a lei mosaica, né? Então, se a gente entender dessa maneira, a lei sempre existiu, certo? E Cristo só explicou que, além das ações, as intenções também nos fazem pecar. Muito bem. Então nós vemos aí que Jesus não aboliu a lei. Ele deu talvez assim uma dimensão ainda mais ampla da lei, porque antes era julgado o ato, o feito. Agora diz assim, se você desejar, se você querer fazer, mas faltou oportunidade, ou ficou com medo das consequências, né? Tem gente que não faz com medo da consequência, né?
Eu não vou matar porque eu vou preso, eu não vou fazer isso porque pode ser que alguém venha se vingar. Mas a vontade dele era fazer. Bruno, falando de lei, mas Jesus chegou um dia e disse assim, ó, são 10 mandamentos, eu vou diminuir esses 10, eu vou fazer só 2. Vai se tornar mais simples de obedecer. E os 2 foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse resumo, Bruno, dá para a gente tirar os 10 mandamentos e agora obedecer só 2. É mais fácil obedecer 2 do que 10, não, Bruno? Olha, os fariseus, eles lá em São Mateus 22, verso 34 ao 40, os fariseus quiseram tentar Jesus, quiseram provar Jesus, né, para que ele errasse algum ponto da lei, né? E eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, qual mandamento é mais importante? Se Jesus dissesse que algum mandamento fosse importante, né, ele com certeza estaria anulando algum. E Jesus, na sua imensa, né, sabedoria, ele dividiu os mandamentos em 2, né? Ele colocou que o mais importante é amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Só que amar a Deus acima de todas as coisas, lembra que Deus, foi a única parte que Deus escreveu da Bíblia, foi os 10 mandamentos. Lá em Êxodo, ele fala que ele escreveu com o seu próprio dedo. Então, como ele vai abolir algo que ele próprio escreveu, né? Não tem nem como. E a primeira parte dos 10 mandamentos, são 2 tábuas, né? A primeira é de amor a Deus, do 1 ao 4, né? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses são de amor a Deus. Se você ama a Deus, você guarda esses 10 mandamentos. Então, e se você ama o próximo, né, como é a segunda parte que ele dividiu, são os outros 6 mandamentos. O quinto, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, né, e não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Esses 4 de amor a Deus, e mais incrível que ele deixou a mais de amor ao próximo, né, porque a gente tem tanto ódio para o nosso próximo que eu acho que ele deixou mais mandamentos para que nós possamos viver mais em harmonia. Jesus não substituiu a lei, ele fez o resumo dividindo em, se eu obedeço os 4 primeiros, eu estou amando a Deus. Amando a Deus. Se eu obedeço os 6 últimos, eu estou amando o próximo. Então ficou bem explicado. Ramon, só Jesus deu credibilidade ao Velho Testamento, ou os apóstolos, como o apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, apóstolo Pedro, eles também deram algum crédito ao Velho Testamento? A lição traz tanto Jesus quanto os apóstolos a visão da Bíblia. Os apóstolos agora, nós podemos perceber em alguns textos, como o discurso de Estevão, o sermão do apóstolo Paulo, muitas das citações desses personagens do Novo Testamento faziam referência também ao Velho, provando que, além de Jesus, os apóstolos e seus seguidores também tinham conhecimento e também consideravam o Velho Testamento como as Escrituras. Muito bem, então, os apóstolos, né, eles usaram um texto. Você lê o sermão de Estevão antes de ser apedrejado, Pedro, né, ele, lá na casa de Cornélio, ele fala menção a respeito do Velho Testamento. O próprio apóstolo Paulo, quando o rei Agripa, né, ele discorreu o Velho Testamento, trazendo aquelas histórias, os personagens, falou do Êxodo, fez menção de Davi. Então, trazendo citações, ele em Hebreus 11, ele faz também lá, né, a Galeria da Fé, Paulo faz um apanhado de todos os personagens importantes do Velho Testamento, que desprenderam fé, né, nas suas atitudes. Então a gente vê que Paulo, Pedro e os demais apóstolos também deram muita credibilidade. Bruno, para nós encerrarmos, Bruno, eu queria que você fizesse um comentário. A respeito, você disse que nós temos que nos comunicar com Deus, pedir a Deus. Agora eu faço uma oração, peço a Deus algo, certo? E Deus não responde. Qual é o meu comportamento? Deus não me ouviu, ou eu não estou sabendo orar, ou Deus está se comunicando de uma maneira diferente da qual eu não estou entendendo.
qual deve ser a minha atitude se a resposta não foi de acordo a que eu esperava? Talvez a nossa vontade, né, com a vontade de Deus, a gente começa a fazer orações, né, de pedir algo a Deus e pensa que Deus é igual uma máquina de refrigerante ou uma máquina de skinny, né? Que você vai lá, coloca uma moedinha, você pede e aquilo que você colocou, né, o valor determinado, vai lá e cai o refrigerante, cai. E a gente Não é assim, pensa né? que Deus é uma máquina de doces que cai do céu, né? Tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar. E não é dessa maneira, meu amigo. Deus, Ele pode responder às nossas orações, às nossas vontades. Claro que temos planos, né? Mas eu tenho para mim que as minhas petições, as minhas ações, não sei se é o seu caso, né? Mas quando eu vou pedir algo para Deus, Senhor, não me dê algo que me venha me tirar do foco do céu. Porque talvez o Senhor possa me dar riqueza, muito conhecimento, mas não me dê isso se isso vai me tirar do céu. Eu acho que esse é o meu ponto. Talvez se a gente pedir dessa maneira, Deus com certeza Ele vai nos dar algo que vai sempre nos colocar no caminho, né? Talvez já tenhamos o suficiente, mas esqueçamos, né? Abrimos o olho, né? E tiramos o foco de Deus. E Deus, Ele pode responder às nossas vontades da seguinte maneira, né? Ele pode dizer um não bem dado, né? Talvez aquilo não é o que você precise. Ele pode dizer, espere um pouco, ainda não é o momento, você não está preparado para receber essa bênção. Que Ele pode responder sim, claro, né? Ele pode ter até duas respostas também, né? Ele pode, quem sabe, responder de uma maneira, né? Quem sabe, dando um sim, mas fazendo que você espere mais. E pode dizer para você esperar, né? Que lá na frente você vai ter o sim, né? Isso, muito bem. Temos que ter fé e paciência, né? Para responder, né? E o Salmo 23, como foi a lição do jovem dessa semana, ela nos faz pensar, né? Que essas aplicações que Deus nos dá, né? Que Ele é o nosso pastor, devemos sempre buscar Ele, que Ele tem um ponto, né? A nos colocar, né? A nos direcionar à sua vontade. E se a gente determinar que Ele é o bom pastor, que Ele vai estar sempre disposto, né, a direcionar a nossa vida, fazer perguntas, pedidos sábios, com certeza ganharemos o céu e não tiraremos o foco dele. Né? Você que nos ouve, saiba que Deus te ama, independente se a sua oração for respondida da sua maneira. Você que é pai, talvez você consiga compreender, pai ou mãe, você talvez consiga compreender. Nem sempre o pai fala sim para o filho quando vai ao supermercado. Se o filho é pequeno, o pai tem algumas restrições, porque quer o melhor para o filho. E você não fique chateado com Deus se talvez a sua resposta não chegou ainda, ou talvez a resposta veio de uma maneira diferente, porque na sua infinita sabedoria, Deus vai lhe dar aquilo que for melhor. Vamos ficar em pé, né? E nós vamos orar nesse momento. Você que está do outro lado, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus pela sua oportunidade. Querido e bom Deus, obrigado por deixar a tua palavra escrita, para que possamos ter acesso todos os dias. Que o Senhor possa falar através dela a cada um de nós. E você que está do outro lado, talvez enfrentando dificuldades, se apegue à única esperança que pode resolver teus problemas. Se apegue a Deus, porque Deus, Ele realmente pode todas as coisas. Por isso entregamos nossa vida em tuas mãos mais uma vez. Que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, possa ser o nosso guia, a nossa bússola nesse mundo tão escuro. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O melhor lugar do mundo realmente é aos pés do Salvador. Nós
Nós iremos louvar mais uma vez o nome do nosso Deus através dessa bela canção, Melhor Lugar do Mundo. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração,
do Espírito Santo na sua vida. Neste momento nós queremos fazer menção a alguns irmãos, em nome de alguns irmãos que fizeram através das redes sociais, nosso canal, pedido de oração. É a nossa irmã Elisângela, lá da igreja Shekinah, do bairro Cidade Daniel de Freitas, e o nosso irmão Hélio Bispo. Ele é diácono também, da mesma igreja, e pede oração por sua família também. Eu creio que você aí do outro lado tem a nossa irmã Loreni também. Ela está pedindo oração também. Eu sei que você não teve a oportunidade de fazer o seu pedido, mas Deus sabe o que vai dentro do seu coração, Ele sabe qual o desejo, o anseio da sua alma. E neste momento nós teremos um momento especial da oração. Então vamos curvar nossa fronte. Aí como você está, onde você se encontra, vamos falar com o nosso Deus. Santo, Santo Deus, eterno Pai, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus dos céus e da terra. Neste momento, ó Pai, em Tua presença estão essas pessoas que nós acabamos de mencionar os nomes. A nossa irmã Loreni, nosso irmão Hélio, a nossa irmã Elisângela, e também os nossos irmãos que estão nos assistindo, que não teve a oportunidade de expressar o seu pedido através da interação conosco, através dessa transmissão que está acontecendo agora. Mas Tu sabes o desejo do coração de cada um. Tu sabes o que eles precisam. Então, por favor, Senhor, atenda, ouça o clamor do Teu povo neste momento e atenda conforme a Tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Olá, bom dia mais uma vez, feliz sábado a todos vocês que nos assistem, sejam todos bem-vindos, façam mais convites, sintam-se em casa, vamos falar um pouco mais de Deus, ouvir e entender o propósito que Deus tem para todos nós. E falar a todos vocês, irmãos, que estão conectados conosco, que mandem os seus pedidos de oração, enviem, para que nós ao final possamos estar orando, vamos estar mencionando. Já temos alguns pedidos, muitos pedidos mesmo, mas fiquem à vontade, Deus está aguardando o seu pedido para que possamos estar orando juntos, amém? Meus irmãos, eu gosto de contar histórias, não sei se sou um bom contador de histórias, mas vou contar uma pequena história para vocês, que a história se diz o seguinte: um determinado rapaz, há um certo tempo, ouviu dizer a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Só que não. Todos os caminhos não levam a Deus. Ele falando e disse o seguinte: eu tentei buscar em minha vida qualquer caminho, porque eu achava que me levava a Deus. Então, eu peguei e escolhi o que mais enchia o meu coração de prazer. Disse a mim mesmo: eu sou jovem, novo, moço, preciso aproveitar a minha vida, preciso estar me divertindo. Porque tudo que eu faça, aonde eu caminhar, todo o caminho me leva a Deus. Só que não. No meio do caminho, ou até antes mesmo de caminhar, ele era filho de um homem de muito dinheiro, riqueza, fama. Ele gostava de postar
vídeos, gostava de postar frases, seguidor de várias pessoas, de vários artistas, de pessoas importantes. Gostava de receber likes, gostava de receber gostei, né? Quem compartilha Instagram, né? O like, o curtir. E foi caminhando. Isso para ele era a vida. Importante, maravilhoso. Para quem são seguidores, para quem conhece o que acontece na internet, hoje são poucas pessoas que não conhecem. A partir de uma determinada quantia se começa a ter benefícios financeiros. E com benefícios financeiros desse próprio rapaz, que o pai já tinha, de tudo ele já tinha conquistado. Ele tinha mulheres, ele tinha muitos amigos, milhares e milhares de seguidores em Facebook, em Instagram, Twitter. Também tinha conversas pelo Telegram, o e-mail dele cheio, farto. Onde ele queria estar, ele nem precisava mencionar, pois ele já era convidado. Só que ele era feliz? Sim. Olha a expressão de como ele perguntou um dia: você vê na minha cara como eu sou feliz? Olhe para mim, veja como eu sou feliz. Ele não era feliz. Por quê? Nem todos os caminhos te levam a Deus. Só que este rapaz continuou a seguir e a fazer o que bem entendia e o que alimentava o seu ego. E hoje então, esse rapaz chega e se depara com a situação a qual nós vivemos hoje, a situação ao qual nós estamos passando. Houve em um telejornal, houve talvez através de internet, o início de uma epidemia na China. O chamado Covid-19, coronavírus, nome assustador para todos hoje. Mas, como ele é um rapaz que tem muitos amigos na internet, tem boas festas, namoradas, ele não está preocupado, porque isso acontece na China. Acontece em um determinado período que vai se passando, e algumas organizações que ficam verificando o aumento, né? Chega um dia que isso acontece em seu país. Existe já em todos os continentes, e onde dá-se o nome de pandemia. A pandemia do coronavírus. Mas este rapaz não está preocupado. A recomendação a qual se chega diz o seguinte: vá para casa, se isole, fique próximo de seus familiares. Não podemos ter aglomerações, pois é perigoso que haja o contágio. Mas este rapaz não se preocupou. Eu vou me preocupar, eu vou estar preocupado, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. Aonde eu quiser estar, eu posso fazer a minha festa, eu tenho amigos. Mas a realidade chegou. A realidade chegou e ele se depara com a situação a qual ele colocou. Ele viu-se isolado dentro de casa. Viu-se amarrado a uma situação a qual não era dele. Então ele olhou para o lado e disse assim:
eu tenho meu carro. Meu carro. Uma Lamborghini. Uma Lamborghini que custa 2 milhões de reais. Olha que beleza. Lamborghini não. Não me preocupo. Eu tenho amigos. Depois eu rumo outra. Vou buscar os meus amigos para vir para casa. Olha aí. Tenho amigos. O melhor possível. Esse amigo... Tudo bem. Tem amigos que a gente não sabe como lidar com ele. Mas eu tenho um amigo especial. Eu vou buscar para mostrar para vocês. Esse sim está comigo até hoje. Vou ter que dar-lhe um abraço. Tudo bem. Eu perdi minha Lamborghini. Perdi 2 amigos. Um era mais ou menos. O outro amigo do coração, mas tudo bem. Mas eu tenho uma coisa que me faz ser melhor e não vai me abater. Eu tenho dinheiro. Isso não me importa. O que acontece lá fora não me importa. Eu posso pegar o meu dinheiro, comprar outra Lamborghini, posso fazer amigos. Então, só o que eu tenho a de fazer é guardar o meu dinheiro. E vou guardar. Tudo vai passar, vou guardar. Então, irmãos, vê-se no semblante deste rapaz que com o passar dos dias foram-se amigos, dinheiro, a fama, e hoje ele se encontra como? Talvez em casa, deprimido, isolado. E aí faz-se a pergunta: todos os caminhos levam a Deus? De todas as coisas que esse rapaz achou que tinha, ele mencionava a qual tinha, que julgava ser importante. Ele não colocou no meio delas e nem a entregou a Deus. Então, meus irmãos, isso é uma história que eu trouxe para vocês. É uma história que reflete um pouco do que vivemos. Mas eu queria mencionar com vocês e queria pedir que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Mateus 24. Em Mateus 24, e queria convidar a todos a estar lendo do versículo 1 ao 8 e 12 e 14. Mas nesse instante queria pedir a todos que fechassem os seus olhos e vamos pedir a orientação a Deus para entendermos a palavra. Santo Deus, maravilhoso e bendito Pai, nesse instante, Senhor, estamos com a Tua verdade, estamos com a Tua misericórdia, Senhor, aberta em nossas mãos. Que a Tua orientação, Senhor, seja para livrarmos do mal, livrarmos dos caminhos que não levam a Ti, Senhor. Pai, abençoa-nos, dá-nos o Teu entendimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui, no capítulo 24, é um capítulo muito conhecido, que nos diz: e quando Jesus, ainda saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, dizendo, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e virá o fim. Meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, é um texto um pouco longo, mas conhecido. Mas que olhemos para essa história que eu acabei de contar. Vamos nos apegar aqui um pouco no versículo 6 e 7 e no versículo 12. A princípio, nós estamos vivendo e ouvindo rumores de guerra. Nós já vemos os princípios do fim, mas Jesus nos deixa a dizer que ainda não é o fim. É o início, são os princípios da dores. E também Jesus nos deixou dizendo que há de se multiplicar a iniquidade, há de se mudar o problema a qual nós vivemos, o aumento do pecado, a valorização do que não é de Deus, a valorização das coisas que não edificam. E por isso, o amor acabaria a se esfriar. E vai esfriando. Como a história deste rapaz, ele não se preocupou com o amigo que foi, talvez com o melhor amigo que ele falou que tinha, e deixou passar. Se preocupou com o carro bonito na garagem, se preocupou com o dinheiro a qual ele podia guardar. E hoje, meu irmão, qual a reflexão a qual você faz, meu irmão, da sua vida, mediante ao problema a qual nós passamos? Nós vivemos hoje, irmãos, uma realidade diferente a de qual talvez nós tenhamos vivido o resto das nossas vidas, ou antes disso. Talvez nós tenhamos valorizado o nosso trabalho. Talvez nós não temos tirado, além do que nosso horário de almoço, que é costumeiro nós descansarmos ao meio-dia, nós tirarmos meia hora ou uma hora a mais do nosso tempo para ficar com nossos filhos. Talvez não tenha saído do meu trabalho mais cedo para dar uma volta de bicicleta com a minha filha ou com meu filho. Talvez eu não tenha sacrificado uma festa para ir lá dar um abraço no meu pai, para dar um abraço na minha mãe. Essa é a minha realidade. E quando nós nos deparamos, meus irmãos, com uma situação que está no vento, que está no respirar do ser humano, e que a qualquer instante você pode ser atribulado por isso, e que nós vemos diagnóstico, nós vemos reportagem, nós vemos coisas assustadoras, que parece que para nós não há de ter retorno. Aí nós lembramos, nossa, se eu pegar isso e for com o meu filho,
for com minha filha, for com a minha mãe. É assustador, porque nós não sabemos de onde está vindo. Então, o que há de ser da minha vida? O que é que eu procurei para a minha vida? O que é que eu fiz? Queria convidar todos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Salmos. Davi nos faz refletir o que nós somos. Davi, no Salmo 102, todos abram lá, por favor. Aqui no Salmo 102, no versículo 3 e 4, Davi diz o seguinte: porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo até que me esqueço de comer o meu pão. No capítulo 103, no versículo 15 e 16, ele ainda complementa: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois quando passa ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conheces mais. Nós temos esse problema. Nós sabemos que nós nascemos, crescemos, fazemos algo em nossa vida, e sabemos que viremos de morrer um dia. Mas o que é que fazemos? Como é que nós estamos agindo? Qual é o caminho que nós estamos tomando? Será que eu estou sendo igual esse jovem, tendo na minha consciência que todos os caminhos me levam a Deus? E igual ele descobriu, não. Como Jesus mesmo mencionou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Davi, aqui no Salmo 102 ainda, nos versículos 24 a 28, nos diz o seguinte, ele suplica: dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcança todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como a veste, envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos de teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Eu faço mais uma pergunta, meus irmãos. Está seguindo o caminho de Jesus? Está seguindo a Jesus? É fácil dizer, eu sou cristão. Mas você, quando levanta a bandeira, ser cristão, por que ser cristão? Quando você disser, ser cristão, é porque você segue a Cristo. Davi suplicou várias e várias vezes a Deus, pedindo perdão. E quero trazer para ti, irmãos, e deixar a pergunta: o que é que tu está fazendo da tua vida? O que é que hoje dentro de casa, você está fazendo?
Parou para refletir, meu irmão, o que é que foi a tua vida até ontem? Parou para refletir o que é que tu falou para teu irmão? O que é que tu falou para o teu amigo? A quem você deixou de abraçar? A quem você deixou de pedir perdão? Eu quero convidar vocês, a todos vocês, assistam um vídeo comigo.
Bom, meus irmãos, este vídeo nos retrata esse rapaz, e o nome desse vídeo chama-se Jesus, o fotógrafo. Por isso é que eu perguntei se você está sendo cristão. Se de verdade você está sendo cristão, você está seguindo a Cristo, você está permitindo que Cristo esteja contigo. Jesus, Ele vem na tua vida a todo instante, tirando fotos, fazendo recordações de todas as tuas atitudes. Mas ao mesmo tempo, a qual Ele tira a foto dos teus problemas, a foto das tuas dificuldades, ao mesmo tempo, Ele está lá, contigo, na foto. Tu podes até não enxergar, mas Ele está contigo. Os teus problemas já foram resolvidos. As tuas dores já foram saradas. Nós somos fracos, somos falhos, mas eu digo a ti, deixe que Jesus tire as melhores fotos da tua vida e que Ele monte o melhor álbum, que Ele possa fazer o melhor post nos céus, mostrando a Deus as melhores coisas a qual você fez. Entrega o teu caminho a Deus. O mais Ele vai fazer. Reflita nisso. E queria nesse momento, irmãos, trazer os pedidos de oração. Aqui temos a Geisa Alcântara. Ela pede oração para que Deus transforme a natureza pecaminosa dela. Geisa, Deus sabe do teu sofrimento, Ele sabe dos teus problemas. Vamos pedir a Deus e Ele vai interceder por ti. Dona Enedina Nascimento pede oração para a sua filha Maristela, que se encontra com Covid. Vamos estar orando, tá? A Micaele Santos pede oração por sua tia que está com câncer. Oremos, meus irmãos, e façamos isso um pelos outros, porque a oração ela vale muito. Ela vale muito em favor de quem necessita. E a nossa parte é pedir a Deus que tudo Ele pode, tudo Ele sabe fazer. E meus irmãos, simbolicamente, só um instante. Que nós possamos fazer diferente daquele jovem do início da história que colocou as suas esperanças em tudo que ele tinha, em dinheiro, em carro, em... Mas eu quero colocar aqui simbolicamente
um balão. Que onde você estiver, você lembre-se, você pode colocar a Deus, colocar a Jesus, todos os seus problemas. E como se você coloca o ar dentro de um balão. E que estoure. E que ele suma os cacos, os problemas, como os pedaços de um balão. Eles vão ficar pelo chão, mas eles já não vão servir mais para efeito nenhum, ou para querer enfeitar qualquer outro problema que venha acontecer. Serão coisas que serão transponíveis, e que nós possamos encher o balão da esperança e lançar rumo aos céus, e ele há de alcançar os melhores lugares, as melhores coisas, que são as coisas que temos preparado por Deus. Fechemos nossos olhos. Nesse instante, bote os seus problemas para fora. Pense nos seus problemas. Pense nas suas maiores dificuldades. O que é que te aflige? Santo, maravilhoso e eterno Pai, nesse instante, Senhor, estamos em oração, Senhor. Estamos aqui clamando a Ti. Eu não sei, Senhor, o problema do amigo que nos assiste, do irmão, Senhor, a qual está nos ouvindo. Mas que, Senhor, vá lá na casa dele, vá lá no momento em que ele se encontra agora, na situação que ele se encontra, Senhor. E põe as tuas mãos sobre essa ferida, põe as tuas mãos sobre esse problema. Livra ele, Senhor, e toca em seu coração para que amemos mais e mais uns aos outros. Que não, Senhor, que não nos abandonemos, que amemos uns mais aos outros. Façamos importante, Senhor, porque Tu sabes que somos filhos, mas nós precisamos amar um a cada dia e precisamos suportar os problemas. Está entregue em Tuas mãos, Senhor. Tu sabes fazer milagres. O Senhor Jesus veio aqui e fez milagres. E a minha vida, a vida de todos nós, a quem nos assiste, precisa da Tua bênção, precisa do Teu amor e do Teu carinho. Abraça-nos, Senhor, e faça o melhor post que eu possa ter para estarmos apresentando a Deus na santa cidade, na nova Jerusalém que haveremos de nós. Assim te pedimos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.